O empresário viúvo anunciou calmamente durante o jantar que precisaria viajar por alguns dias a trabalho, mantendo a voz firme, embora por dentro estivesse tomado por uma inquietação difícil de explicar. Suas duas filhas, ainda marcadas pela ausência recente da mãe, trocaram olhares silenciosos antes de reagirem com uma tristeza contida. A mais nova apertou o garfo com força, enquanto a mais velha tentou parecer compreensiva, dizendo que ficaria tudo bem. A empregada, que observava a cena com discrição, apenas assentiu levemente e disse que cuidaria de tudo como sempre fazia. Ele agradeceu com um gesto curto, mas seus olhos não permaneceram nela por muito tempo. Havia algo que o incomodava, uma dúvida persistente que surgira dias antes sem motivo aparente. Talvez fosse o silêncio da casa, talvez fosse o medo de confiar novamente em alguém depois de tudo que havia perdido. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Ficou deitado, encarando o teto, enquanto pensamentos se acumulavam em sua mente. Perguntava-se se estava sendo justo, se sua desconfiança era fruto de algo real ou apenas reflexo da dor que ainda carregava. A imagem de suas filhas dependentes daquela rotina, daquela mulher que agora fazia parte do cotidiano da casa, o deixava inquieto. Ele precisava ter certeza de que tudo estava realmente bem. Não se tratava apenas de curiosidade, mas de proteção, de um instinto quase desesperado de pai que não podia falhar novamente. Na manhã seguinte, saiu de casa com uma mala, como havia dito que faria. As meninas o abraçaram com força na porta, pedindo que ele voltasse logo. A empregada ficou um pouco atrás, observando a despedida com um olhar sereno, mas atento. Ele evitou prolongar o momento. Entrou no carro, acenou uma última vez e partiu. Porém, em vez de seguir para o aeroporto, dirigiu até um hotel simples, a poucos quilômetros dali. Fez o check-in rapidamente, como alguém que não queria ser reconhecido, e subiu para o quarto com passos decididos. Assim que fechou a porta, soltou um suspiro profundo, como se finalmente estivesse admitindo para si mesmo o que estava fazendo. Os primeiros momentos foram estranhos. Ele colocou a mala no canto, sentou-se na beira da cama e ficou em silêncio, ouvindo apenas o som distante da cidade. Aquilo parecia errado e, ao mesmo tempo, necessário. Pegou o celular várias vezes, quase ligando para casa, mas sempre desistia antes de completar a chamada. Ele precisava manter o plano. Queria observar sem interferir, entender sem ser visto. Talvez fosse um erro, mas já havia ido longe demais para voltar atrás. Durante o resto do dia, tentou se distrair com trabalho, mas não conseguiu se concentrar. Cada pensamento voltava para casa, para suas filhas, para a mulher que ele havia deixado responsável por tudo. Lembrava-se de pequenos detalhes, a forma como ela organizava a casa, como falava com as meninas, como mantinha tudo funcionando mesmo nos dias mais difíceis. Nada parecia fora do lugar, e ainda assim, algo dentro dele insistia em questionar. Essa dúvida silenciosa crescia, alimentada não por evidências, mas por medo. À noite, ele se levantou e foi até a janela do hotel. Observou as luzes da cidade, sentindo-se distante de tudo que realmente importava. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que sua desconfiança pudesse ferir alguém injustamente. Mas logo afastou o pensamento, convencendo-se de que precisava ver a verdade com seus próprios olhos. Aquela decisão, embora dolorosa, parecia inevitável. E enquanto voltava para a cama, determinado a continuar com seu plano, ele não imaginava que os próximos dias revelariam algo completamente diferente do que esperava, algo que mudaria não apenas sua visão sobre a empregada, mas também sobre si mesmo. No terceiro dia longe de casa, a inquietação já havia se transformado em algo insuportável. O empresário mal conseguiu tomar o café da manhã no pequeno hotel onde estava hospedado. Cada segundo parecia arrastar-se, e a sensação de estar perdendo algo importante dentro da própria casa o consumia por completo. Ele tentou, mais uma vez, convencer a si mesmo de que precisava confiar, de que sua atitude era exagerada. Mas a dúvida falava mais alto. Sem pensar muito, levantou-se abruptamente, pegou as chaves do carro e saiu. Não avisou ninguém, não ligou,
Apenas seguiu o impulso que já não conseguia ignorar. O caminho até sua casa parecia mais longo do que nunca. Enquanto dirigia, seu coração batia acelerado, e sua mente criava cenários contraditórios. Em alguns, encontrava descuido, desorganização, talvez até indiferença. Em outros, imaginava que tudo estaria perfeitamente normal, o que o faria se sentir culpado por ter duvidado. Essa mistura de expectativa e medo o deixava ainda mais tenso. Quando finalmente entrou na rua onde morava, diminuiu a velocidade instintivamente, como se não quisesse ser notado. Estacionou o carro um pouco mais distante do portão e ficou ali por alguns segundos, respirando fundo, tentando se preparar para o que quer que fosse encontrar. Ele saiu do carro com cuidado, fechando a porta sem fazer barulho. Caminhou lentamente até o portão, cada passo calculado. Ao se aproximar, percebeu que tudo parecia em ordem do lado de fora, o jardim estava cuidado, as plantas regadas, nada fora do lugar. Isso, de certa forma, o deixou ainda mais intrigado. Abriu o portão devagar, evitando qualquer ruído, e seguiu pelo caminho até a porta principal. Girou a maçaneta com cautela e entrou, sentindo o ar familiar da casa envolver seu corpo. O silêncio inicial o deixou em alerta. Não havia televisão ligada, nem passos apressados, nem qualquer sinal imediato de movimento. Ele deixou a mala discretamente ao lado da porta e avançou pelo corredor com passos leves. Seus olhos percorriam cada detalhe, os móveis limpos, o chão impecável, objetos organizados exatamente como deveriam estar. Aquilo não parecia o cenário de abandono que, no fundo, ele temia encontrar. Pelo contrário, tudo transmitia cuidado. Foi então que, ao se aproximar da área dos quartos, um som inesperado quebrou o silêncio: risadas. Não eram risadas altas, mas suaves, leves, quase tímidas, e, ainda assim, profundamente marcantes. Ele parou imediatamente, o coração acelerando ainda mais. Aquilo não era comum. Desde a morte de sua esposa, a casa havia se tornado um lugar silencioso, onde as emoções pareciam sempre contidas. Ouvir suas filhas rindo daquela forma era algo que ele não experimentava há muito tempo. Movido por aquele som, ele avançou ainda mais devagar, quase prendendo a respiração. Aproximou-se da porta do quarto das meninas e percebeu que estava entreaberta. Pela pequena fresta, uma cena começou a se revelar diante de seus olhos, uma cena que o fez congelar completamente. A empregada estava sentada no chão, rodeada por brinquedos espalhados, participando ativamente de uma brincadeira. Suas filhas estavam ali, envolvidas, sorrindo de verdade, com os olhos brilhando de uma alegria que ele já não sabia se ainda existia nelas. A mais nova imitava vozes engraçadas, enquanto a mais velha criava uma história, e a empregada acompanhava tudo com atenção, reagindo, rindo, incentivando cada gesto. Não havia pressa, não havia obrigação visível, apenas presença genuína. Em um canto do quarto, ele percebeu algo que o tocou ainda mais: um pequeno mural improvisado, com desenhos coloridos, frases de encorajamento e até lembretes organizados com cuidado. Aquilo mostrava dedicação, um esforço silencioso para reconstruir algo que havia sido quebrado. Ele permaneceu, imóvel, observando, sentindo algo apertar seu peito. Não era raiva, nem desconfiança, era algo diferente, mais profundo. Pela primeira vez, começou a entender que talvez sua visão estivesse limitada pelo medo. Aquela cena simples, mas carregada de significado, começava a desmontar todas as dúvidas que ele havia alimentado até ali. Ele não conseguiu permanecer escondido por muito mais tempo. Aquela cena, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, mexeu profundamente com algo dentro dele. Sem perceber, seus olhos já estavam marejados. A imagem de suas filhas rindo, envolvidas em uma brincadeira leve e cheia de imaginação, contrastava fortemente com os dias silenciosos e pesados que haviam dominado a casa desde a perda da esposa. Respirando fundo, ele empurrou a porta suavemente, fazendo um leve ruído que imediatamente chamou a atenção das três. As meninas foram as primeiras a reagir. Por um instante, ficaram paralisadas, como se não acreditassem no que estavam vendo. Então,
quase ao mesmo tempo, correram em direção a ele, gritando, papai, com uma alegria espontânea que o pegou desprevenido. Ele se ajoelhou rapidamente, abrindo os braços, e as recebeu em um abraço apertado. Sentiu o calor delas, o aperto sincero, a necessidade que ainda tinham dele, e também algo diferente, algo mais leve nelas, como se um peso tivesse sido parcialmente retirado. Ele fechou os olhos por alguns segundos, absorvendo aquele momento, permitindo-se sentir tudo aquilo sem barreiras. Quando finalmente se levantou, ainda segurando as mãos das filhas, seus olhos se voltaram para a empregada. Ela havia se levantado rapidamente assim que o viu, claramente surpresa e um pouco nervosa. Suas mãos estavam juntas à frente do corpo, e seu olhar demonstrava uma mistura de respeito e apreensão, como se temesse ter feito algo errado. O silêncio que se instalou por alguns segundos foi carregado de emoção. Ele a observou com mais atenção do que jamais havia feito antes. Não era apenas a mulher que cuidava da casa, era alguém que, silenciosamente, vinha reconstruindo o que ele achava que estava perdido. Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Por um momento, pensou em explicar o motivo de ter voltado sem avisar, em justificar sua ausência falsa, mas percebeu que nada disso importava naquele instante. Em vez disso, deu alguns passos à frente e disse, com a voz levemente embargada, um simples, obrigado. A palavra pareceu surpreendê-la ainda mais do que sua presença. Ela tentou responder rapidamente, dizendo que apenas fazia seu trabalho, que era sua responsabilidade cuidar das meninas. Mas ele balançou a cabeça, interrompendo-a com delicadeza. Disse que havia visto o suficiente para entender que aquilo ia muito além de qualquer obrigação. Falou sobre o quanto era difícil para ele confiar novamente em alguém, sobre o medo constante de falhar como pai depois de tudo que havia acontecido. Admitiu, ainda que de forma indireta, que havia duvidado, que havia precisado ver com os próprios olhos para acreditar. Não houve acusações, apenas uma confissão sincera. A empregada ouviu em silêncio, seus olhos agora também umedecidos, mas mantendo a postura respeitosa que sempre teve. As meninas, ainda segurando as mãos dele, começaram a falar ao mesmo tempo, contando sobre as brincadeiras, mostrando desenhos, explicando o mural no canto do quarto. Cada detalhe revelado por elas parecia confirmar ainda mais o que ele havia testemunhado. Ele caminhou até o mural, observando cada folha presa com cuidado. Havia mensagens simples, como, você é forte, e, mamãe está orgulhosa, escritas com uma delicadeza que tocava profundamente. Aquilo não era apenas cuidado físico, era atenção emocional, algo que ele, em meio à dor, não havia conseguido oferecer completamente. Virando-se novamente para a empregada, ele a encarou com um novo olhar. Não mais com dúvida ou distância, mas com respeito genuíno. Disse que ela havia devolvido àquela casa algo que ele acreditava ter desaparecido para sempre, a leveza, a esperança, a alegria das pequenas coisas. E naquele momento, tomou uma decisão silenciosa dentro de si. A de confiar, não por necessidade, mas por reconhecimento. Enquanto suas filhas riam novamente ao seu lado, ele percebeu que, às vezes, as maiores provas de caráter não vêm de palavras, mas de atitudes silenciosas, construídas dia após dia, longe de qualquer expectativa.